Bem-vindo de volta. Na última aula nós começamos a ver sobre os modificadores. Modificadores são blocos de códigos que alteram o comportamento de funções de forma declarativa. Nós vimos um exemplo de um modificador, porém um exemplo que o modificador não possuía parâmetros. Porém, os modificadores podem possuir parâmetros, assim como funções possuem parâmetros. Então vamos começar a ver esse exemplo. Vamos entrar aqui no Remix, eu crio um novo contrato, Contract Modificador, e esse contrato vai ter o seguinte propósito: ele vai ser um contrato de venda ou aluguel de um certo imóvel. Então esse contrato ele vai ter um enum, um enumerador, para definir um status para o imóvel. Na verdade, você vai ter duas opções: venda ou aluguel, mas poderia ter mais do que duas. E vai ter uma variável de estado, que vai guardar a informação do status atual, se está para venda ou para aluguel. Nós vamos ter três funções. A primeira função ela só vai poder ser executada se o status for de venda. A outra função só vai poder ser executada se o status for de aluguel. E por fim, vai ter uma última função que vai alterar o status do contrato. Então vamos começar definindo o nosso enumerador. Vamos lembrar que a gente diz enum, vamos dar um nome para o enumerador, eu vou chamar ele de status, abro e fecho as chaves, e aqui eu vou colocar as opções do enumerador. Vai ser venda ou aluguel. Basta separar as opções por vírgula. Agora eu vou definir uma variável de estado, que vai guardar o status atual. Então vai ser tipo status, ela vai ser pública, public. O nome dela vai ser status. E aí eu vou inicializar ela como venda. Não precisaria, porque ela já começa valor de zero, então zero já é venda, mas vamos explicitamente inicializar ela como venda. Certo, escrevi agora de declarar um modificador que vai ser utilizado para alterar o comportamento dessas funções. Então vamos lá, modifier. O nome desse modifier vai ser apenas status. E aí ele vai ter um parâmetro do tipo status. Eu vou dar um nome para esse parâmetro status. E aqui dentro eu vou requerer, require, que o meu status atual seja igual a esse status do parâmetro. Agora continuamos a executar a função, o corpo da função que utilizar esse modificador vai entrar aqui no tracinho embaixo. Bom, vamos agora utilizar esse modificador nessas duas funções, uma para ser executada quando for venda, a outra aluguel. Então, function, apenas venda, e eu não vou colocar nada dentro dela, vai ser só apenas esquematizar, ela vai ser public, e agora eu vou colocar o modificador, apenas status. Agora eu vou passar o status que é dessa função. Essa função só vai poder ser executada nesse status que eu vou passar aqui. Eu vou passar para essa função o status de venda. Então, status.venda, abre e fecha chaves, e aqui o corpo da função. Corpo da função. Agora vamos para outra função do aluguel, function, apenas aluguel. Escrevi errado aqui, function. Vai ser public. Vou utilizar um modificador, que a gente pode ver que a gente pode utilizar esse modificador em qualquer função do nosso contrato. Só que nessa aqui, essa função só vai poder ser executada quando o status for de aluguel. Então, vou passar como argumento status.aluguel. Mesma coisa, barra, corpo da função. E agora eu vou criar uma função bem simples, só para alterar o status entre aluguel e venda. Function, altera status, vai ser public, e o novo status dela vai ser o status que ela receber como argumento. Vou salvar, deu algum erro aqui, require status, vamos ver, no matching require. Apenas, eu botei igual, eu botei só um igual, era igual. Pronto, agora sim, vou salvar, vejo que agora compilou sem problema, vou fazer o deploy. Bom, vamos começar. Esse status ele não é inicializado como venda, então apenas a função apenas venda deve poder ser executada. A função apenas aluguel, devido a esse modificador, não deve poder ser executada, melhor, deve reverter. Então apenas venda, vamos ver, notemos aqui embaixo que ela foi executada, e apenas aluguel, notemos que ela reverteu. Agora, isso porque o nosso status está como zero, lembrando que o enumerador, no fundo do fundo, ele é apenas o int 8, ele é um número de 0 a 255. Agora eu vou modificar ele para aluguel, então eu vou modificar ele para o valor 1.
altera o status. Agora apenas aluguel deve ser executado com sucesso. Veja que foi executado com sucesso. E o apenas venda vai dar erro. Então esse aqui é um exemplo de como podemos utilizar modificadores com parâmetros para modificar funções. E note que eu utilizei o mesmo modificador em duas funções, porém cada uma modificou a função de uma forma diferente. Essa aqui fez com que a função só pudesse ser executada quando o status fosse de venda e com que essa função só pudesse ser executada quando o status fosse de aluguel.